Ambas você assiste. Quando você assiste uma coisa, quando você começa a assistir, o destino muda. Eu quero dizer isso para você. Quando você começar a assistir alguma coisa, o teu destino muda. Entende? Se você tem um olhar, se você tem um olhar que você assiste aquele olhar, se você assistir com aquele olhar, automaticamente, ao você assistir, você muda o destino. Agora, quando você pronuncia o nome do Eterno no silêncio, é bom saber disso, tá? Alguns têm essa dúvida, vamos tirar essa dúvida agora. Quando você pronuncia, veja bem, quando você pronuncia no silêncio o nome do Eterno, é bom você saber disso, tá? Quando você pronuncia no silêncio o nome do Eterno, tá? Você vê os céus lá em cima, tá, gente? E os céus passam a ver você aqui embaixo. Você ativa o Eterno por você, ou seja, o Eterno guerreia por você. Adonai guerreia. Já quando você ativa a respiração, você pega o plasma para dentro, você pega o plasma para dentro, e o plasma para dentro, você consegue ver dentro do seu cérebro. Vocês vão ver isso, né? Vocês vão ver isso em breve. Vocês vão ver o plasma dentro do teu cérebro, tá, gente? O plasma vai para dentro de você, ok? Se tiver alguma dúvida, né? Se tiver alguma dúvida, eu tenho o prazer de ajudar vocês, tá? Qualquer dúvida, eu ajudo vocês, tá? Então, quem está praticando está se sentindo liberto, né? Quem está praticando está se sentindo feliz, está se sentindo liberto, né? E isso é muito importante nesses dias. É uma libertação. Hoje eu fiz com a minha mãe, ensinei para ela aprendeu, né? Ela aprendeu, ensinei para minha mãe e é muito gostoso, maravilhoso o que foi ensinado. Aqueles que não assistiram a live de quinta, né? Aqueles que quiserem assistir, pode assistir no Telegram. A live de quinta e a live de quinta passada, sem ser essa quinta agora, e a live de sábado passado, não esse sábado agora, e esta live de quinta agora. Então, são 3 lives que eu pedi para você assistir, né? E das mulheres, quem foi as mulheres que praticaram as duas libertações? Quem das mulheres praticaram? Quem foi das mulheres que praticaram? Alguma mulher praticou? Não? Nenhuma mulher praticou? Não, nenhuma mulher praticou. Né? Perguntei agora, ninguém me responde. Nenhuma mulher praticou, gente? Nenhuma mulher fez ainda? Não é possível. Nenhuma mulher? Não acredito que nenhuma mulher fez. Né? Nenhuma mulher fez? Não acredito. Eu queria que alguma mulher tivesse praticando para me dar o retorno, né? Então vocês assistam a live de quinta e assistam as outras lives, né, para vocês entenderem o conteúdo destas lives. Adonai seja louvado, Adonai seja louvado na vida de cada um de vocês, que Adonai possa abençoar nesta live, uma live que a gente vai estudar um assunto da Torá, né, e abençoar o nome do Eterno, Baru Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, noten ha-Torá. Bendito sejas tu, Eterno, Rei do Universo, que nos deste a Torá e plantaste a vida eterna no meio de nós, tá? É bom saber, prezados telespectadores, que a Torá cada mandamento que a gente guarda da Torá é muito importante, você gera energia taquiônica, energia espiritual. É bom você saber disso, viu, gente? Quando vocês praticam os mandamentos do Eterno, vocês praticam a energia espiritual, a energia taquiônica.
tá? A energia que alimenta os mundos superiores. Eu quero que vocês saibam disso. Ou seja, cada mandamento que você guarda do Eterno, ele dá energia em um campo vibracional que você não percebe na matéria. Na matéria não percebe, mas você percebe claramente numa vibração espiritual muito, muito elevada. Ok? Então, quero despertar em você e novamente perguntar: quem das mulheres aqui praticaram a respiração e a pronúncia do nome do Eterno em silêncio? Teve alguma mulher que praticou? Teve alguma mulher? Não teve nenhuma mulher que praticou? Eu estou vendo que nenhuma mulher fez. E os homens? Quem praticou dos homens? Eu pratiquei. Parece que quem mais praticou dos homens? Quem mais praticou dos homens? Eu fiz uma vez, mas vai fazer hoje ainda. Você tem que depois fazer no horário positivo. Todos os dias você tem que fazer, tá, gente? Lembra daquela experiência que eu falei pro senhor naquele dia que aconteceu comigo, à noite, eu meditando? O senhor lembra que eu falei pro senhor? Aham. Bom, prezados telespectadores, então qualquer dúvida, vocês vão conversar conosco. Estamos aqui também com uma pessoa importante que está aqui conosco, muita gente maravilhosa está aqui com a gente hoje e vamos decolar, né, gente? Vamos decolar bastante, vamos fazer uma live baseada na Paraxá de hoje, tá bom, queridos? Bom, prezados, eu estou vendo que poucas pessoas fizeram obedecer o comando. Eu dei um comando de libertação e pouca gente obedeceu. Só teve um homem que fez. Estou impressionado, mas eu faço. Eu mesmo estou fazendo. Eu mesmo fiz e vou fazer todos os dias. Né? A meditação faço em vez em quando. A meditação. Opa, pois não, é o Neide. Simão, eu não falo que eu fiz, porque na verdade a vida toda, sabe, eu sempre fiz isso, sabe? Só que eu tenho outras formas que eu faço, que eu já estou em outro nível de respiração, então por isso que às vezes eu não falo, mas eu faço sempre. Amém, parabéns, ainda bem que tá. E interessante que um parâmetro aqui aberto, quando eu faço a respiração, 1, 2, 3, 4, 1, 2, quando eu faço 112 respirações assim, né, a gente percebe que o nosso cérebro é iluminado, o nosso cérebro se abre, e a gente enxerga coisas das nossas vidas que antes não enxergava, né? Além da parte de saúde que a gente, o vigor que a gente recebe. Né? A gente consegue ver dentro da gente. Já a pronúncia do nome, através do silêncio, da meditação, é diferente. A gente ativa o nosso olhar para Hashem. E Hashem guerreia por você. Bom, as minhas lives estão aí, para quem quiser assistir. Bem-aventurados são aqueles que praticam, porque não são palavras minhas, né? Mas são palavras de ajuda, de libertação. Tá bom, gente? Então, a Paraxá de hoje, a Paraxá Vaierá, ela conta-nos outro aspecto. Eu vou entrar agora dentro da Torá, e vamos acelerar aqui, prezados telespectadores, outro aspecto. É o aspecto quando Adonai afirmando a Moshe que redimirá o povo judeu da escravidão e conduzirá à liberdade. Presta atenção que a live de hoje
é exatamente aquilo que você tanto sonha. Todos nós não estamos mais suportando viver nesta dimensão. A gente está cansado, né? Acredito que todos aqui nesta live devem estar dizendo, meu Elohim, eu não suporto mais viver aqui. Eu estou cansado deste planeta. Estou cansado dessa dimensão. Eu tenho certeza que se eu for perguntar, eu vou ter respostas positivas. Sim, eu percebo que ninguém mais suporta essa dimensão. É uma dimensão muito ruim, essa terceira dimensão. A escravidão neste planeta chegou ao seu limite máximo. É o limite máximo da dor humana, né? E então isso aconteceu no Egito. Isso aconteceu no Egito. Na Paraxá, Adonai afirma a Moshe que redimirá o povo judeu da escravidão. Assim como foi o background feito lá com o Egito, né? O pano de fundo, um exemplo. Assim também acontecerá agora em nossos dias. A escravidão e nos conduzirá à liberdade. Para que o eterno nos conduza à liberdade, aonde o homem tem a liberdade? O que é que o eterno muda em você que ele traz a liberdade? O que é que o eterno muda em sua vida que te traz a liberdade? O que é que o eterno faz que te traz a vida, a liberdade? O que é que o Adonai faz em você? Simplesmente ele muda o quê? Ele muda a configuração de quê? Da sua consciência, né? Do seu psique, viu, Oneide? Adonai, ele mexe no psique, na consciência. Como Shimon Haim? Como? Como o Eterno fará isso? Ele fará isso através de lhe dar a informação. E esta informação é o que acontece dentro da célula. Assim, tanto quanto a célula, também nosso cérebro. Ele receberá a informação necessária para nos libertar. Lembra-se que Yeshua disse sobre a informação? E conhecereis a informação. Né? A informação aqui é a emet, a verdade. Conheça a informação. E você ficará de que jeito? E você será o quê? É isso aí. E você será livre, tá, gente? Quando você recebe a informação, você se liberta. A Paraxá de hoje fala sobre esta libertação, né? Que redimirá o povo judeu da escravidão e o conduzirá à liberdade. É o que eu estou sentindo que está perto de acontecer. A terra que prometeu a Abraham, Isaac e Jacó. Eu me lembro, então, de uma festa da Torá, de Vaikra, Levíticos, capítulo 23, que fala de uma libertação intelectual. Mas também haverá uma libertação física, sim. Haverá uma libertação física, não tenha dúvida. Mas também haverá uma libertação intelectual. Primeiro vem a libertação física, né? Adonai incumbiu a Moshe e a Aron de irem ao encontro do faraó e pedir que liberte o povo de Israel. É muito bom saber aqui, prezados telespectadores, que o mesmo aspecto do faraó, o background lá do faraó, acontece conosco, dentro de nós. A libertação, o Mashiach que está chegando e saindo dentro de nós. Este Mashiach que está saindo dentro de nós, nós falamos na live de quinta, este Mashiach que está saindo de dentro de nós, saindo de nossas entranhas, né? Existe dois melahins, dois anjos, que é Aron e também chama-se Aron e Moshe, né? Eu posso dizer para ele que eles são como o DMT, né? O DMT que lança na glândula pineal. O que é a glândula pineal? É onde ela esconde as informações que libera a tua conexão com o Kadosh.
com Adonai, libera a tua conexão. Assim, Faraó, quando recebeu a visita, e Faraó aqui, gente, é o símbolo do ego, né? Faraó, dentro do contexto interno, é o estado do ego, né? O estado do ego. O homem será libertado do seu estado de egoísmo. O seu estado de ego é muito forte. Esse estado de ego só vai ser libertado em Shavuot. Primeiro, em Pessa, o homem é libertado do seu estado físico, né? O seu estado físico. O faraó aqui simboliza o egoísmo da mulher. E o egoísmo do homem, tá? O egoísmo da mulher e o egoísmo do homem. Então, este ego só será quebrado quando Aaron e Moshe, dois libertadores, entrar em ação dentro de você. São anjos. Estes anjos existem de uma forma interna, que são exatamente o hormônio chamado DMT. Esta ação vai vir primeiro lá de fora, quando Adonai derramar em qualquer momento, não sabemos quando vai acontecer, o plasma. E quando isso acontecer, que a gente bater em nossa glândula pineal, Moshe e Aaron é enviado. E então nos conecta com a fonte que liberta primeiro o nosso corpo físico. Entende? E imediatamente, quando lá na época de Moshe, de Faraó, né, que é o estado do ego, o Eterno instruiu a realizar milagres, caso o faraó não quisesse colocá-los à prova de tomar a vara, jogá-lo para que se transformasse em cobra, e procederam conforme suas instruções. Então o Eterno vai mostrar também milagres que vai acontecer conosco, né? Os milagres vão ser muitos, os milagres vão ser maravilhosos. Estes milagres, um dos grandes milagres que vai ser liberado é quando você conhecer, prezado telespectador, é bom você saber disso, é quando você conhecer os portais dos nomes Kadosh. Dentro da glândula pineal, é bom você saber, tem 144 mil portas. 144 mil portas dentro da glândula pineal. É tremendo isso. E cada porta, ela tem um nome Kadosh do Eterno. É bom você saber, de fato e de verdade, que lá dentro do templo, é bom saber que os sacerdotes pronunciavam um nome que é códigos. Os nomes do Eterno são códigos. E esses nomes do Eterno, que é códigos, ele abre os portais, né? Uma das coisas que o Vaticano mais temia, eu quero compartilhar com vocês, uma das coisas que o Vaticano mais temia para a época atual é que algum dia o nome Kadosh fosse descoberto. E são dois nomes Kadosh, que é um só, né? Que é o nome, um dos nomes que o Vaticano tem horror, eu já percebi. Horror, por isso que ele não gosta, eles falam Yasha, Yalcha, Yalrushua, e não sei o que mais lá, inventa tanta malandragem para poder o povo não pegar o nome Yeshua, ou Yeshua hebraico, Yeshua aramaico. Então, Satanás, ele teme este nome, por quê? Porque são nomes códigos. Existe dentro do templo, ali onde está o domo da rocha, me parece, lá em Israel, eu tive algumas vezes, nunca entrei, né? Minha alma não pediu para entrar, tá, gente? Mas eu quero dizer para vocês que ali dentro do templo, ali na antiguidade, existia portais realmente lá embaixo que tinha escadas e tinha os nomes Kadosh. Esses nomes eram pronunciados uma vez por ano, no Yom Kippur, no período da expiação, do Yom Kippurim, quando fazia-se expiação pelo pecado,
é bom você saber que era pronunciado um nome Kadosh. Tal santidade era deste nome, que se o sacerdote não tivesse com sua vida, em dias ele perecia. Por isso que o sacerdote tinha que estar bem espiritualmente conectado à fonte, ao Kadosh. Então, gente, quero que vocês entendam que estes nomes que vão ser pronunciados agora, em nossas épocas, eles vão funcionar como abertura de portais para promover a libertação que vai redimir aos santos do Eterno, né? Vai redimir. Adonai, então, incube os 2 servos dele para isso, entendeu? Pois não, querida, gostei, parabéns. Diga aí, Oneide. Shimon, Roma, eles conhecem essas palavras Kadosh? E uma vez que eles conhecem, eles utilizam? Não. Se eles têm consciência, gostei da pergunta, viu, Neide? Muito sábia. Pergunta muito bonita, muito inteligente. Muito boa, Oneide, a pergunta aqui, para tirar a dúvida de todos. Roma conhece esses nomes. Mas se eles pronunciarem, isso eu tenho consciência, viu, Oneide? Se eles pronunciarem esses nomes sem estar preparado, eles têm consciência que morrem. Eles vão morrer. Eles não podem pronunciar. Porque para você pronunciar, você primeiro tem que ser circuncidado. Ou mulher ou homem. Em segundo lugar, você tem que ser praticante das mitzvot. Terceiro lugar, você não pode estar em Yetzirah, em transgressão da Torá. Você me entendeu? Você não pode estar na Yetzirah. Você não pode estar praticando essa tendência para o mal. Então, se um jesuíta, Oneide, um vaticanista, um jesuíta ou um papa pronunciar um nome Kadosh sem o devido preparo, ele morre. Eles não podem pronunciar. Eles conhecem isso, eles sabem disso. Eles sabem o segredo. Porque esses nomes, eles são códigos. Eles são códigos. Então, se você pronuncia com a energia do plasma que está aqui, o que nós respiramos é plasma, né? Quando nós respiramos esse plasma e a gente liberta um som, dependendo do som, você consegue fazer qualquer coisa. Até criar, sabe, Oneide? Até criar. Então, a libertação do plasma, ela pode matar a pessoa se a pessoa está em pecado. Porque o Eterno não quer saber se tu é jesuíta, se tu é presbiteriano, católico, ou crente, ou judeu. Até um judeu que não tiver, por exemplo, um sacerdote, né, que não estava com a vida em dias com o Eterno, ele poderia ser o quê? Ele poderia ser morto. Ele poderia ser morto se ele não tivesse. Então, mas eu vi certa vez que existia os nomes invertidos dos nomes Kadosh. E será que eles fazem uso desses nomes para abrir portais opostos? Pode ser. Exatamente. Você falou bem. Falaste com sabedoria. Eles podem inverter, falar de outra forma. Eles podem falar de outra forma para não ter o efeito. Não. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. O nome Yud-Heh-Vav-Heh. O nome Yud-Heh-Vav-Heh tem uma pronúncia poderosíssima, mas aí eles chamam o quê? Vamos lá, você mesmo diz para mim. Como é que ele chama Yud-Heh-Vav-Heh? Fala aí para mim. Como é que os vaticanos... sim, Yud-Heh-Vav-Heh. Como é que ele chama? O Supremo Poderoso. Deus. Se você chamar Deus e Jesus, tem algum efeito espiritual positivo? Não, mas eles abrem essa glândula pineal. Tanto é que lá naquele pátio de Roma nós encontramos o símbolo da glândula pineal
E eles trabalham com isso. Trabalha com isso. E eles têm consciência disso, da glândula pineal. É o que eles... Aqui, Oneide, bem devagarzinho, quero falar isso para você, que vai servir para todos. É o que os vaticanistas mais têm medo. É o que o vaticanista mais tem medo no mundo, é exatamente da abertura da glândula pineal. Porque quando a glândula pineal for aberta do homem, acabou o reino de Satanás para sempre. Eu quero comentar isso um pouco com vocês. Por que acabou com o reino de Satanás? Por que acabou com o reino do diabo? Por que acabou com o reino das trevas? Simples. Porque no dia em que nossa glândula pineal se abrir, nós vamos absorver todo o conhecimento do Kadosh. E então vamos ver claramente a ação dos seres da maldade, espirituais da maldade sobre nós. E aí eles estarão perdidos para sempre. E eu falei isso numa live faz muito tempo já. Quando isso acontecer, o que é que nós nos tornaremos? Eu quero até conversar com o Alneide sobre isso. O que é que nós nos tornaremos quando nossa glândula pineal e todo o conhecimento, a gente obter todo o conhecimento? O que vai acontecer então? O que vai acontecer? Juízes, né? Seremos o quê? Livres? Juízes. Muito, Neide. Nossa, como você é uma moça inteligentíssima, um nível de consciência muito alto. Nós seremos juízes. Você sabe como é que se fala juízes em hebraico? Shofet, né? Ou a pronúncia no plural, shofetim, né? Então nós seremos shofetim. E vamos traduzir para o português, shofetim? Vamos traduzir para o português? Bora? Vamos. Shofetim, traduzido para o português. Mas na realidade vai ser mais que juízo. Você vai ser o povo que, quando a glândula pineal abrir, vai ser Elohim, né? Juízes. Os juízes essa função é muito alta. Porque, primeiro, o Silfarne, juízes. Juízes, a palavra seria shofetim. Por que shofetim? Por que juízes? Porque, vamos traduzir para o português, o que seria um shofetim em inglês para a língua americana ou a língua portuguesa? Né? Vamos falar em inglês para a gente ver e depois traduzir para o português. Como é que seria em inglês um shofetim para o inglês? O inglês seria como se fosse caps ou policy, mais ou menos isso. Para o português seria, vamos falar numa língua bem clara para o português, seria como um agente da Polícia Federal. Seria como um agente da Polícia Federal. Eu falo, Pierre, no caso que vai julgar e vai executar também, né? O juízo. E vai executar. Ou seja, quem são os primeiros seres que nós vamos executar e perseguir? Agora eu quero falar de Oneide aí, qualquer um. Os demônios, os anjos caídos. Os anjos caídos. Ou seja, vamos falar numa linguagem bem clara, todos os caídos. Essa live é bem profunda. Todos os caídos nós vamos julgar. A gente vai atrás deles. Vai prendê-los. A gente vai atrás dele, viu, Silfarney? Vai prendê-lo, porque nós somos policiais. Porque ele vai ter consciência de tudo que eles fizeram, que eles fazem, né? Onde eles estão e tudo. Quando você penetra dentro deles, você vai saber o que ele pensa. Você vai saber o que ele pensa, o que ele está pensando, o que ele está deixando de pensar. Você vai saber tudo. Você vai saber. Essa função é de Rockman? Parabéns, que é a parte feminina. Exatamente isso, que é a parte feminina. Essa função é de Rockman. Parabéns, Oneide, é isso aí. É uma função que cabe a Rockman. Esta função que vai ser ativada. Essa função vai ser ativada. Entende? Então não tem para onde correr. Vocês entenderam, gente? Não tem para onde correr. Então a gente vai caçá-los. É bom você saber disso. Nós vamos caçá-los
como demônios, né? E vamos prendê-los. É bom vocês saberem disso. Isso é profundo. O que eu estou falando aqui é uma realidade, é um fato. Vamos caçá-los e vamos prendê-lo. E eles vão sentir o mesmo gosto que eles fizeram conosco. Né? Nós vamos pegar eles em todos os setores e não vamos permitir que eles fujam. Né? Isto faz parte também da justiça do universo. Então, veja bem, gente, que o faraó, ele chamou os sábios e feiticeiros, né? E pediu que eu fizesse a mesma coisa que Moisés e Arão fizeram, né? Eles também sabiam o Egito, os lemurianos e os atlântidos, eles conheciam os segredos do universo, a magia, a feitiçaria, né? Hoje em dia, aqui na Bahia, gente, eles vivem de feitiço, macumba. Qualquer pessoa que não gosta de você, que olha para tua cara e não gosta, logo, logo ele faz uma macumba contra você. Aqui na Bahia é desse jeito, viu, gente? É terrível. Então isso começou lá no Egito. Eles sabiam a feitiçaria, sabiam usar o feitiço. Isso começou muito antes do dilúvio, ainda nos mundos antigos, né? E essa tecnologia de conhecimento foi oculta aos homens. Esta tecnologia de conhecimento, né? Que a gente chama de cabala. Tem a cabala do Eterno, né? E tem a cabala de Satanás. Usar este conhecimento para o mal, você pode? Pode. Você pode usar para o mal. Infelizmente. Mas as consequências vêm também. Tá bom? Então, Faraó, quando ele chamou seus sábios e fez feitiçaria, macumba, né? É triste quando a gente passa aqui em Salvador e em cada esquina você vê frango com farofa. É terrível, me dá um nojo, né? Aqui onde a gente mora tem muito, é demais. A adoração aos demônios subiu a níveis muito fortes. Porém, o poder do Eterno, através dos seus servos, traga a feitiçaria e a macumba. Você acha que os servos de Satanás, desses draconianos e dos reptilianos, eles não fazem as orações contrárias contra Israel e contra o povo do Eterno? Eles fazem, gente, feitiçaria continuamente para que nós não nos libertemos. É constante. É por isso que você sente um peso no ar, você sente uma preguiça, uma angústia às vezes, né? Por isso que é tão importante você fazer o Shema, o Shacharit, o Kabbalat Shabbat, as orações da manhã, as orações da noite, porque a atmosfera da Terra é pesada, está cheia de macumbeiro. O mundo, somente os Estados Unidos, gente, o que tem de satanistas é muito grande. Na Índia, na região asiática, é muito satanista, é bilhões de satanistas, todos fazendo reza, ao contrário, minha gente, contra o povo de Israel. O que salva a gente é a vara de Arão, que é mais forte. Quando eles fazem estas macumbas, então Israel, ali no Kotel, quando você ora ali dentro ali do Kotel, lá em Israel, em Jerusalém, você está quebrando as mandigas de Satanás, as macumbas, né, o feitiço, você quebra. Você viu que quando eles lançaram as suas varas e criaram, automaticamente a vara de Arão, que se transformou em serpente também, comeu e destruiu. Tá? Então, você pode ver que prevalece o poder do Eterno. Por isso que eles têm tanto ódio do povo judeu. Porque eles querem destruir Israel. Porque o desejo é tão grande de... esses sionistas desgraçados, esses sionistas, eles são... Nem sabendo que Rockefeller e essa turma de vagabundo nunca foram sionistas, gente. Nunca foram. Isso é calúnia.
calúnia sionista verdadeira é aquele que quer voltar para Sião. Eles não querem que Sião exista. Por que eles não querem que Sião exista? Porque a existência de Sião atrapalha o mundo espiritual de Satanás. Se Israel não existisse nos dias de hoje, o mundo seria totalmente controlado pelos demônios. Entende? Então, quando o Moshe e Arão transformou as águas do Nilo em sangue, é bom você saber disso, quando transformou em sangue, né, automaticamente causando assim um mau cheiro, né, as mortes dos peixes, a impossibilidade dos egípcios de beber seus mananciais, cada vez que o faraó recusava ser libertado o povo judeu, Adonai enviava uma praga. Né? Desta forma, Adonai mostrou que ele é o poder, que ele tinha força. Né? Quando houve a questão das rãs, dos piolhos, lembra quando as águas transformaram em sangue? Né? Cobra, escorpiões, serpente, peste, sarna, chuva de granizo, gelo, chuva de fogo. A cada praga o faraó declarava que se a mesma se extinguisse, deixaria o povo partir. Então, você pode perceber, gente, que Satanás ainda não destruiu a Israel, porque Adonai não permite. Quem está protegendo Israel não é o armamento bélico de Israel. Não é Benjamin Netanyahu. Não é o bélico poder não é. É o poder do Kadosh. É o poder do Eterno, que não permite que Israel seja destruída, gente. Lembra-se da Guerra dos 6 Dias? Lembra-se da Guerra dos 6 Dias? Ou não lembra? Lembra que na Guerra dos 6 Dias, prezados telespectadores, acontece algo incrível, que os melahins do Eterno, eles são enviados. E os árabes pensaram que era o quê? Os árabes pensaram que eram tecnologia americana. Eles não acreditam no Eterno. Eles achavam que era mera tecnologia americana. Era isso que eles pensaram. É bom você saber disso. Eles acharam que era mera tecnologia americana, gente. E não era. Era melahins, era o poder. Quem está mantendo Israel vivo é o Eterno. É ele que mantém vivo, porque tem uma promessa de Adonai, do Kadosh, que diz o seguinte, que Adonai vai fazer Israel voltar para a sua terra e nunca mais será arrancada. Nunca mais. Então, eu fiz a ferida, está escrito isso, e eu mesmo sararei. Eu mesmo vou sarar. Então, o Eterno, o maior sionista aqui, prezado telespectadores, é o próprio Eterno. Ele é sionista. Ele que quer que o povo volte para Sião. Eu quero voltar para Sião. Eu desejo voltar para Sião. É muito duro, mas eu desejo voltar para Sião. Então, essa turma de pilantra, Rockefeller, Soros, essa turma de... Esses nunca foram sionistas, eles são satanistas. Esses que inventaram o soro do líquido dos braços, né? Que inventaram as picadas da serpente, eles nunca foram sionistas, eles são satanistas. Eles são satanistas, eles fazem sacrifícios aos demônios, né? Então, eles sabem por que é tanto sacrifício feito aos demônios, gente. Porque os sacrifícios são feitos para os demônios. Alguém sabe explicar o motivo que são feitos? Porque os sacrifícios feitos por demônios, ele abre portais de seres espirituais da maldade, fortalece a Satanás. Atualmente, esta força dos demônios está caindo muito. Por causa de que está caindo? Por causa do plasma. O plasma está enfraquecendo. O plasma está enfraquecendo muito, gente. E este plasma enfraquecido, é bom você saber, este plasma que está enfraquecido, automaticamente está permitindo que eles se enfraqueçam. Eles estão enfraquecendo. Então, todo o programa do diabo
Eu vou deixar isso bem claro para começar a live de hoje. Todo o programa dos demônios, eles trabalham para não deixar o povo ir. Tá? Ele não quer deixar o povo partir. Qual é o maior medo de Trump? Eu vou revelar agora. Qual é o maior medo de Trump? Né? Qual é o maior medo de Trump? Eles têm uma bomba, os escuros, os demônios, eles têm uma bomba chamada bomba escalar. Presta atenção. Bomba escalar. O que é bomba escalar? A bomba escalar é uma bomba de tempo. É uma bomba que ele acumula a energia do tempo. Os primeiros que descobriram a energia escalar foi Nikola Tesla. Eles, então, armazenaram essa energia e se eles soltarem essa energia, eles conseguem destruir a Terra 100 vezes. A explosão é tão grande que a Terra destrói 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 100 vezes. Só para vocês terem uma ideia. O maior receio de Trump é que ele tem que saber jogar as cartas aqui nesta era. Ele tem que saber jogar. Por quê? Porque eles querem fazer o seguinte, porque eles sabem que estão perdidos. Então, o que é que eles desejam? Eles dizem o seguinte, como nós já perdemos, então vamos acabar com toda a humanidade. Até certo ponto, quando eles fizerem isso, isso vai servir para ajudar o Eterno, porque tudo que o diabo está fazendo agora contra o Eterno está ajudando ao Eterno a cumprir as profecias. Então, há uma profecia, e isso está levando a gente para esse tempo. Há uma profecia que fala que 2/3 da terra será totalmente dizimada. 2/3 da terra será destruída. Presta bem atenção. 2/3 do planeta. Entende? Vai ficar somente 1/3. 2/3 vão desaparecer. O que é que eles vão aplicar? Alguma bomba, né? No ano de 1997, eu estava conversando com a Eterna ainda ontem à noite sobre isso, em oração. Eu tive a experiência em minha casa de ver este tipo de destruição. Não sei de onde era, mas era uma destruição terrível, catastrófica. Era uma destruição que eu vi em visão, tá? Outra coisa que eu fico receoso de falar e quero reiterar aqui com vocês é as palavras de Shimon Kefa, no capítulo 3, versículo 10, de segunda Kefa, Shimon Kefa, tá? Capítulo 3, versículo 10, ele fala muito desta visão que eu tive. Então, não é uma coisa da minha cabeça, uma mera visão. Não foi. Está lá, Kefa também teve a mesma visão. Está lá, porque o dia do Yud-He Vav-He virá como ladrão de noite. Está lá escrito. O qual os céus e a terra passarão com grande o quê? Com grande o quê? Com grande estrondo. Olha que coisa tremenda, né? Quando fala sobre isso, Shimon Kefa estava se referindo ao quê, Oneide? Shimon Kefa estava se referindo, Oneide, à inversão do campo eletromagnético. Shimon Kefa sabia de tudo isso. Aí diz o seguinte, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, quer dizer, as coisas materiais, ardendo, se desfarão. Os elementos ardendo se desfarão. Também a terra e as obras que nelas há serão o quê? Está lá escrito, né? Serão queimada. Eu ontem à noite, por incrível que pareça, eu estava me lembrando da visão que eu tive em março de 97. Estava me lembrando desta visão. E eu estava perguntando a mim mesmo, aí eu falei, meu pai, eu queria saber a data. O Eterno nunca me revelou a data. Ontem à noite eu botei o joelho no chão, conversei com o Eterno,
eu sei que não é me permitido tudo, mas eu queria saber mais ou menos a data que vai acontecer esta grande explosão que Shimon Kefa viu, né? No profeta Yeshayahu, capítulo 24, no profeta Yeshayahu, capítulo 24, versículo 5, também nós vemos, prezados telespectadores, por incrível que pareça, as mesmas palavras de Shimon Kefa. Em Yeshayahu 24, versículo 5, diz: verdadeiramente a terra está contaminada por causa dos seus, está lá escrito, moradores. Por causa dos seus moradores, a terra está contaminada. E toda a terra, por isso que toda a terra, olha que coisa horrível, toda a terra será o quê? Será o quê? Será queimada. Será queimada. Toda a terra será queimada. Os homens, eu vou dizer para vocês, os homens, eu não sei o que aconteceu aqui no YouTube, aconteceu aqui ao vivo, deixa eu ver aqui, estou ao vivo. Espera aí, gente. Baruch Hashem Adonai. Aqui no YouTube deu uma coisa terrível. Eu ia falar algo que os demônios não querem deixar que eu fale. Os demônios... Seu celular. Deu aqui um problema aqui. Eu não sei se aqui está me ouvindo bem. O pessoal aqui da Biblioteca Keter está me ouvindo bem? Estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Tá ouvindo bem, mas aqui no YouTube deu um pane que eu tô aqui impressionado, viu, gente? Tô impressionado, mas vamos ver se volta aqui, tá bom? Mas deixa eu ir falando aqui para vocês. Eu esqueci a parte importantíssima que eu ia dizer a vocês. Eu ia dizer algo, eu ia revelar um segredo tremendo que eu ia revelar. Eu ia revelar um segredo gigantesco. Ah, sim, lembrei. Aleluia, aleluia. Lembrei aqui, eu vou falar aqui para vocês. Eu lembrei aqui o segredo que eu queria falar para vocês. Parece que não é para falar para todos, porque nada acontece por acaso. Um grande segredo. Alguém aí já pensou na sua cabeça por que Trump tanto quer a Groenlândia? Por que Trump tanto quer a Groenlândia? Alguém aí já sabe a resposta? Porque é o ponto seguro, né? É ponto seguro. Ponto seguro? Mas tem outros pontos seguros, Brasil, né? Mas tem no hemisfério, né? De cima até embaixo, né? Ô, Neide, diga aí, ô De Neide. cima até embaixo. E é na reta do Brasil e Groenlândia. É portal. Olha aí, porque a menina descobriu, a menina já sabe. Por quê, gente? Porque é portal para outra dimensão superior. Ou seja, eles querem o quê, na verdade? Vamos, Neide, fala aí para mim. O que eles querem, na verdade? O que eles têm? Qual é a intenção deles, na verdade? Fugir. Fuga. A Groenlândia, ninguém sabe aonde é, mas eles sabem. E também quando descongelar, porque vai descongelar tudo lá. Na inversão. Quando o domo for arrastado, vai descongelar. E toda a riqueza vai vir à tona. E muitos segredos também vão vir à tona. E os portais estão lá. E eles estão achando local para poder, maravilhoso, para fugir. Para fugir, né? Mas, gente, ninguém vai escapar. Ninguém. Todos estamos numa época Eu acredito que antes disso, Neide, os juízes, aqueles que estão preparados para ser juízes, né? Eles irão ser abençoados.
Eles irão já estar com a glândula pineal aberta e eles vão ser juízes. Há uma teoria que eu quero até apresentar aqui para vocês. Por exemplo, quem é que sabe se eles, presta bem atenção, quem sabe se eles, eu quero dizer isso para vocês, quem sabe se eles estão fugindo dos juízes que somos nós? Quem sabe se eles estão fugindo dos juízes? Você pode saber por quê? Por que eles estão fugindo? Por que eles estão fugindo? Fugindo de quê? Fugindo de quê? Hein, gente? Fugindo de quê? Aqui é terrível e espantoso, né? Então, prezados telespectadores, vai acontecer muita coisa a partir deste ano de 2026. Coisas terríveis irão acontecer rápido, tá? Vai acontecer coisas que nós nunca pensamos em acontecer. Então, a gente tem que estar preparado. Nós temos que estar espiritualmente preparados. Quando eu falei... Posso te fazer uma pergunta? Pode, aproveita. O que você acha desse navio que foi atracado no Rio de Janeiro, da China? Você viu essa reportagem? É da China ou do Irã? China, é um navio... É da China. É da China. China. Ele diz que é um navio tipo para fazer consulta médica, mas eles não autorizaram nenhum conselho da medicina a entrar no navio brasileiro. Só civil. Impressionante. Bom, eu estou Esse surpreso. navio tem médicos dentro dele, chineses, e entraram nesse navio mais de 1.000 pessoas. E esse navio já foi embora. Não sabemos o que fizeram com essas pessoas. Deixaram Eles só permitiram entrar civis. Ninguém mais eles permitiram entrar. Ninguém mais eles permitiram entrar. Impressionante isso. Estou pasmado. E desapareceram. Foram embora. Entendeu? Entraram essas pessoas, igual a Neide está falando, não sei o que eles fizeram com eles lá dentro. Depois eles saíram e eles desatracaram e foram embora. Impressionante. E estão fazendo isso por vários lugares do mundo. É impressionante. É impressionante, impressionante. Tem uma surpresa... reportagem também que fala que essa autorização para eles atracarem no Brasil já estava agendada há tempos e ninguém sabia. É impressionante. E mais impressionante as pessoas que eles levaram. Ninguém sabe com que propósito. Até agora, porque eu só falo acho aqui... que não levaram. Eu acho que essas pessoas entraram para alguma experiência, pelo que eu entendi. Posso estar enganada. É possível. Pelo que eu entendi também, eles entraram, fizeram lá o que só o Eterno sabe e depois eles liberaram eles. Eles desceram todos e eles desatracaram e foram embora. É impressionante. É muita surpresa que nós vamos ter. A época em que vivemos é uma época que a gente deve muito praticar as mitzvot, porque neste momento da história da humanidade, principalmente este ano de 2026, coisa dessas natureza, para pior, vai acontecer, né? Também a questão de vocês verem o sobrenatural no quintal da sua casa, portais, né? Seres passando por você e vultos passando por você, vai ser muito frequente. Essa questão da China, por exemplo, me foge completamente a informação. Eu, particularmente, não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu estou impressionado com essa questão deles, né? E é muito perigoso. Outro dia passou um programa chinês pegando a íris e dando R$500 para as pessoas que eles pudessem fotografar a íris. Eu, particularmente, não sei o porquê. Existe alguma situação que eles estão querendo fazer,
existe. Nós não sabemos o que está passando, né? A única coisa que eu posso falar para vocês que têm a conexão com o Kadosh, vocês que têm conexão com o Eterno, vocês fazerem as orações de cada um de vocês, fazer as orações de vocês, manterem essa conexão com Adonai, tá, gente? Manter essa conexão com Adonai, porque a situação que está vindo aí é terrível e está próxima. Então, Simão, eu vi um estudo que essa questão da íris, eles sequestram a assinatura da pessoa. Impressionante. Sequestra a assinatura das pessoas. Impressionante. Se você souber mais alguma coisa sobre o assunto, manda para mim, para nós comentarmos aqui na live. Manda para mim, tá, Oneide? É muito importante isso. Eu só posso lhe dizer uma coisa, gente, que eu mesmo fiquei impressionado este ano com as festas do Eterno e as aberturas que as festas vão trazer. Eu fiquei impressionado, né? E a festa, por exemplo, de Pêssah, a configuração das estrelas é possível nos trazer esta libertação. Quando Moshe perguntou a Adonai, por que me mandaste aos judeus, se apenas eu piorei as coisas? Vocês devem entender que antes um pouco da nossa libertação vai piorar muito, tá, gente? Vai piorar muito a situação do planeta. Toda vez que alguma libertação está próxima, algo extraordinário que vai acontecer, acontece muita opressão no povo. O povo de Israel estava muito oprimido, o povo judeu muito oprimido, quando a sua libertação estava chegando. Tá? Não vai ser diferente agora em nossos dias. Coisas do tipo aí da China, essa tecnologia deles, com a inteligência artificial, que já tem a inteligência artificial muito avançada, com computadores muito avançados, que a gente não tem ideia da capacidade. Imagine que esses caras... Simão, eu fiz um questionamento que pegava todo o vazamento da medicina chinesa com várias amplitudes que, no meu entendimento, eles não iriam compreender. Pois, olha, me deixaram no chinelo, eu não acredito até agora. E eu fui e desenvolvi toda uma linha de pensamento e eles não falharam, entenderam, jogaram lá para frente, foram além. E eu fui, olha, durante umas 3 horas. Foi maravilhoso. Eu fiquei assim, pasma, eu estou surpresa, eu estou estarrecida. Impressionante. E você está se referindo que eles entenderam o quê? Eles entenderam que eu entendia profundamente da questão, me deram corda e mostraram que eles sabiam tanto quanto ou mais. E claro que mais, né? Qual era o assunto que você estava abordando? Da Torá, cabalístico? Toda a interação de todo o conceito de medicina chinesa, que é bem complexo, é uma das coisas mais complexas que eu já vi. Ah, com certeza. Eles devem estar sabendo de tudo. Bom, queridos, Baruch Hashem, aleluia, que bom, gostoso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Chegamos ao fim, né? Só vou dizer para vocês, assista as 3 últimas lives nossas, as 3 últimas lives, que são lives libertadoras, vai te ajudar muito. Um período que a gente tem que estar com a consciência limpa, liberta a mente totalmente cognitiva. A gente tem que estar com a mente cognitiva, né? A mente cheia de luz. A mente cheia de luz, este tempo é agora. Entende? A meditação vai te ajudar, são ferramentas. Por que eu estou ensinando isso a vocês? Porque é o período que a gente precisa, são poucos. Hoje eu fiquei triste porque eu não entendo o mistério aqui no YouTube.
aqui no YouTube, de repente parou. Né? No YouTube, de repente parou, e eu fiquei pasmado. E era exatamente quando eu ia falar um segredo. Talvez foi até para me proteger. Eu ia falar um segredo tremendo. O segredo dos portais. O segredo dos portais. Né? Apesar de tudo, a China, viu, Neide? Os Estados Unidos, a Europa, a Rússia, todos os países do mundo, os poderosos, os grandes, eles sabem o que não tem mais jeito. O jogo, como diz o americano, the game is over. O jogo acabou. O jogo acabou. Não tem mais, eles não têm mais tempo. Acabou para eles. Chegou a hora deles pagarem. E não tem como eles fugirem. E eu termino dizendo sobre o Vaticano. E enfatizo o que vocês falaram. A coisa que o Vaticano tem mais receio, a coisa que o Vaticano tem mais medo, é que um dia a glândula pineal do homem se abra. Porque ele sabe que quando isso acontecer, chegou a hora da destruição completa deles. Amém? Baruch Hashem. Convido vocês todos para a meditação cabalística, né, com o nome do Eterno. Já ensinei, não vou falar aqui agora. Eu já ensinei, é só assistir as lives anteriores. O Eduardo está colocando aí para vocês no YouTube. Não, está colocando no Telegram e também pode colocar no YouTube. Né? Hoje nós tivemos um número de pessoas razoável, né? Querendo mandar um abraço aí para todos, para Douglas, Milton, até Degeone está conosco, Baruch Hashem, Eterno possa abençoar, Eusil Farney, Isolete, Anaraí, né? Um grande abraço aí para todos os que ouvem e não se esqueçam de ver as 3 últimas lives que está dentro está aí no Telegram, que vai transformar a sua vida. As lives que vão transformar a sua vida. Hoje eu fiz a respiração, né? Está lá ensinando. É só vocês pegarem e vocês praticarem. Né? É impressionante como funciona. É impressionante quando você aprende a olhar, assistir. Quando você assiste, quando você olha, tudo muda. A realidade muda, o tempo muda. Todo mundo está de olho nos acontecimentos. Todos estão de olho nos momentos finais da história humana. E isto muda o cenário. Lembra-se das duplas fendas que eu falei? Aquilo que você observa, você começa a mudar. Eu tenho certeza que agora falando de Israel, uma das coisas que vai mudar o cenário mundial, pode ter certeza absoluta, uma das coisas que vai mudar o cenário mundial, no mundo em que vivemos, prezados telespectadores, é exatamente algo chamado de os nomes códigos do Eterno. Os nomes códigos do Eterno vai abalar o mundo inteiro quando os levitas Leviim em hebraico, começar a pronunciar estes nomes, ok? Então, não temas, Adonai está conosco, não te assombre, porque eu sou o teu Elohim. Somente deixa o mal, não toque no mal, não toque em nada daquilo que não é Kadosh e continue seguindo a luz. Aleluia! Aleluia! Shavuatov. Então vamos fazer o rápido lá? Oi, Shimon. Aonde que você postou sobre a respiração? Tá na quinta-feira e no sábado. Tá aí, é só você puxar a Biblioteca Cat, puxar para cima e ver as 3 últimas. Vá assistindo uma por uma, tá lá. As 3 últimas, tá lá. É só puxar na Biblioteca para baixo. Entende? E assista. Certo. A respiração, eu falo da era do Mashiach, o Mashiach interno, né?
que está saindo de nós. É isso que Trump tem medo, sei lá, e outros têm medo de sair. Eu não tenho dúvida, viu, Neide? O que eles têm mais, o Vaticano principalmente, o que eles têm mais medo é de algum dia a nossa glândula pineal se abrir. Porque no dia que isso acontecer, é o fim deles. E eles não têm como impedir. Eles não têm como. Eles fizeram, tentaram, né? Eles tentaram com vacinas, né? E fizeram miséria para isso. Mas não conseguiram. A que nível? Por isso que eles mataram aqueles que tomaram 4 doses, estão morrendo aos milhares. Porque a tentativa deles é exatamente impedir a abertura da glândula pineal. Só isso. Baruch Hashem, vamos fazer o Havdalah, vamos fazer a bênção, vamos lá. Vamos fazer o Havdalah, chegou a hora, vamos fazer o Havdalah. Vamos fazer o Havdalah, gente? Vamos? Vamos! Aleluia! Havdalah, vamos tocar o shofar, tocando o shofar. Vamos lá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei vine vesamin. Baruch Shem Kevo, malchuto leolam vaed. Amém? Amém. Fazer a bênção da luzes, né? Interessante, né? Na época antiga era com óleo de oliva. Era óleo de oliva. Não era de azeitona, não. Era de oliva. Era feita com a oliveira. Tem um óleo de oliveira. Óleo puro, né? Vamos lá. De novo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei meorei haesh. Bendito sejas tu, eterno, deste luminares de luz. Vamos lá de novo. Bendito sejas tu, eterno, Elohim, Rei do Universo. Baruch atah Adonai, Hamidiviu ben kodesh lehol. O Verosher, Israel, Hashivi, Rayon, Baruch atah Adonai, Hamidiviu ben kodesh lehol. Vayon Hashivi, Beisrael lamim, Beo Verosher, Besheshet yamin hamaseh. Baruch atah Adonai, Hamidiviu ben kodesh lehol. Todos digam amém. Então vamos apagar, vamos lá. Aleluia, ao símbolo do Shabat. Foi um Shabat meu lindo. Eu tive um Shabat maravilhoso hoje, né? Eu teve uma coisa que aconteceu aqui com a gente. Eu fiz o Kabbalah de Shabat, né? E eu procurei até dançar. O Kabbalah de Shabat eu danço um pouco, faço o que eu posso, né? É importante dançar no Kabbalah de Shabat, gente. E ontem à noite eu acendi ali no menorá, naquele menorá ali, as luzes. Uma foi aqui, ó, 2 dessa, no centro e na ponta. A do centro apagou rápido, mas a da ponta ficou acesa, porque isso aqui dura 2 horas de relógio. Eu acendi 7 horas da noite. 7 horas da noite eu acendi. Acendi 7 horas da noite. E quando é 9 horas, 10 horas, já apagou. E esta luz ficou até 2h30 da manhã.
Esta luz ficou doida. É impossível. Impossível. Né? Acredito que Adonai nos visitou ontem. Nos visitou ontem. Eu só posso reiterar com sabedoria, e foi exatamente a live de hoje, que a nossa libertação já está, hein? Já está o quê? Já está o quê? A caminho. Já está a caminho. Já está por aqui, né? Já está por aqui. Está por aqui. Isso me conforta. Eu perguntei ao Eterno, Adonai, quando vai ser aquela explosão que eu vi em Salvador? E aqui tem que pegar fogo mesmo, gente, porque aqui tem que pegar fogo, porque é muita macumba, muita... todo o planeta, né? E a gente pergunta quando vai ser. E vai ser o fim de uma era, de um sistema, de tudo. Baruch Hashem. Shavuatov, Zolete da Silva, Jailton, Shavuatov. Que gostoso. Oneide, continue perguntando. Que o Eterno te abençoe, Oneide, tá bom? Shavuatov. Shavuatov, Anaraí. Cadê Zequinha? Vá visitar Zequinha, diga a ele que entre na biblioteca quieta, fala para ele. Não fale, não deixe de dizer. Já falei, meu amigo. Amém. Ele que não quer. Interessante. Tá chegando o carnaval para ele tocar. Ai. Meu pai do céu. Vamos lá. Silvane, grande abraço. Ulisses, lá em Manaus. Né? Grande Ulisses. Vamos aí. Eu vou lá em sua casa, Ulisses. Dormir aí. Vamos comer aí em sua casa. Aí perto de Manacapuru. Né? Tá pronto aí para me receber? Tá, não. Bem receber, com honra. Vamos lá, o que é que tem de comer aí, gostoso? O que é que tem de comer? Vamos comer alguma coisa aí, né? Prima. É vegano. Opa, diga. Eu não vou querer comer peixe, vou comer verdura. Tá bom. Aqui, eu não como mais nada de proteína animal. Bem. Dejeone, um grande abraço para você e a sua família, a mulher, né? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Ramon! Pro senhor também, Rocha. Pro senhor também. Que o Eterno lhe ilumine sempre. Amém. Aleluia. Prima, você lá de... Prima, né? Shavuatov, prima Cardoso, a família Cardoso aí, né? Alexandro de Amazonas. Shavuatov, Alessandro, né? Pedimos a todos, a Joia também, aí uma grande Shavuatov, a família Aparecida, a Cida, estamos aqui juntos, Cida. Tá ouvindo, Cida? Ouviu hoje a live de hoje? Acredito que sim, né? Hoje eu senti falta de Valentim, né? Que faz aniversário, né? Muitas felicidades, tá? Muitas bênçãos para você. Ela deve ouvir depois esta live. Bom, gente, vou me ausentar. É linda que tá falando. Um abração, viu? Ouve, linda, que o Eterno te abençoe e te guarde. Cada dia você consiga entender a diferença entre Jesus e Yeshua, viu? A Digeone vai explicar para você. Viu? E conseguir. Viu? Amém. Quando você decidir servir a Adonai, eu vou te dar o véu de presente. Nós vamos te dar no véu, você botar na cabeça e orar a Adonai, viu? Parabéns. Tá bom, tá certo, amém. Louvado seja o Eterno. Um grande abraço para você e família, tá bom? Todos da família, seus filhos também. Aleluia. Viu, obrigado. Um abraço para o senhor também, para a dona Marta e todos. Baruch Hashem, muito bem. Aleluia. Então, gente, que o Eterno possa dar um chavua para todo mundo. Para Ramon também. Shalom, Ramon.
Amém. Shalom, Shalom, Shalom. Aleluia.